Conversar com o goleiro Henrique aqui, fez um bom jogo, mas na única bola que chegou para o centroavante do 15, bateu bem na bola, né? Difícil falar agora, cabeça quente. Vamos trabalhar durante esses dias já focar para o próximo jogo. Vejo uma crescente do time aqui, uma evolução em relação à pegada no jogo, sabe? Entender a divisão, como é que funciona. Precisa de um pouco mais de imposição física. Infelizmente, estamos com um a menos. O jogo, querendo ou não, estava controlado. De detalhe, 3 é detalhe. A maioria dos gols estão saindo tudo no final do jogo. É isso. Agradecer a Deus por ninguém ter saído machucado e obrigado aí pela oportunidade. Aí o Henrique, goleirão da equipe do São Bernardo. Ferrugem chegando por aqui. Vamos falar dessa vitória incrível do 15, que leva 3 pontos num jogo que estava tudo cheirando para um empate. Primeiro, bom dia. Creio que a gente fez uma boa partida. Primeiro tempo, então, a gente controlou bem mais do que o segundo tempo. Depois da expulsão, a gente controlou melhor ainda. Eu acho que hoje um empate, né, sairia com gosto amargo pra gente. Fizemos um bom trabalho, fizemos o que o professor pediu, e graças a Deus abençoou o Sacramento para acertar um chute cruzado, uma boa bola do André também. A gente merecia essa vitória, a confiança agora vai melhorar. Agora é descansar que quarta-feira o bicho pega em casa. Contra o Rio Branco. Agora é um jogo muito difícil, é um time qualificado, mas tenho certeza que vão fazer um bom papel dentro de campo. Um abraço. Valeu. Aí o Ferrugem, começar com o capitão da equipe, o zagueirão Tairone. Jogo gigante da equipe no setor de defesa, pouco foi molestado pelo adversário e o gol consagrando aí no final. Primeiramente, bom dia, né? Um jogo muito difícil, um adversário muito duro. Nossa equipe trabalha muito, né? Trabalha muito. Nosso setor defensivo começa lá na frente e graças a Deus a gente perseverou e no final do jogo fomos abençoados com essa vitória, né? Mas parabéns a todo o grupo, agora é descansar, o campeonato é duro, o campeonato é difícil. A nossa equipe mostrou os 2 jogos fora de casa, maturidade, agora é continuar para em casa a gente poder mostrar para a nossa torcida nosso potencial para conseguir classificação. Aliás, o primeiro jogo em casa, né? O que esperar do torcedor na quarta-feira? Nós contamos com a torcida, né? Nós sabemos a força que nosso torcedor tem em casa. Queremos dizer para eles que não vai faltar desempenho, não vai faltar garra, não vai faltar vontade para a gente conseguir a nossa primeira vitória dentro de casa. Um abraço. Obrigado. Aí, o zagueirão Tairone, capitão da equipe do 15, passando no pós-jogo. Jaú, fala com a gente. Importante vitória. Você estava levando o troféu, mas como o troféu é para o mais decisivo, o homem tomou do certo. Não, o importante é que o time saiu da vitória. Esse ano a gente montou um time para subir. Desde quando eu cheguei aqui no clube, desde a primeira entrevista que eu dei para vocês, para o torcedor, é que o meu objetivo é levar o 15 no patamar onde ele sempre teve que estar, né? Por muitos anos sem jogar a 3, e como é uma cidade onde eu nasci, eu tenho essa paixão pelo clube, eu vou lutar até eu colocar nós, né, colocarmos o 15 na prateleira mais alta. O Sacramento aí entrou, jogador que veio para somar, a premiação é dele, mas a gente ele vai compartilhar com todo mundo, porque a vitória é de todos. Então, um jogo bem desgastante, o calor, essa época do ano aqui em São Paulo é muito calor, então a gente tem que se cuidar muito também fora de campo. Então, quarta-feira, espero que os torcedores retornem, né, a nos ajudar, porque eles são, sim, o 12º jogador. Então, conto com todos vocês aí, torcedores do 15, quem realmente ama o clube, para nos ajudar lá e nos dar combustível para a gente sair com a vitória contra o Rio Branco, quer dizer, que a gente sabe que a gente tem uma questão para resolver com eles. Tá aí o Vinícius Jaú, vou conversar com o artilheiro. Esse troféu aqui, Sacramento, você que está chegando esse ano em Jaú, ele não é para o melhor em campo, ele é para o decisivo na partida. Quem foi o decisivo no jogo de hoje? Primeiramente, toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? O decisivo hoje, escolhido por Deus, foi eu, Sacramento. Fala do gol. Muito importante. Eu fico até brincando com o André que nós chegamos no mesmo dia, nós tá no mesmo, desde que nós chegamos, nós estamos juntos e nós se entrosamos muito bem. Eu falei para ele que ontem, tem até vai sair um gol entre eu e você, nós fazendo a tabela e eu fazendo gol. O passe saiu dele, do André, eu pude fazer o gol, mas diante de tudo, parabenizar não só a mim, a todos que começaram, aqueles que entraram, que cada um teve uma parcela que nós podemos sair com a vitória. E a gente percebe que o grupo está unido, né? Porque o próprio Wesley, que foi quem saiu para a sua entrada, veio junto, veio comemorar o gol. Sim, com certeza. Não pode ter vaidade, não pode ter ego. Nessas horas todo mundo operário, todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que correr em prol de um propósito, em prol de colocar o Jaú na 2ª divisão. Com fé em Deus, nós vamos chegar lá. Agora é pensar já no Rio Branco, quarta-feira. Sim, com certeza. Descansar, tomar bastante água, se hidratar, porque o futebol não é decidido só dentro de campo, ele é fora de campo, com alimentação, com descanso, então vamos pensar neles agora, quarta-feira em casa. Nós contamos com a torcida. Parabéns pelo gol, pela vitória, e só o registro aqui,
o Sacramento, o artilheiro do jogo, o dono da bola, Rádio Jauense, Hospital de Olhos de Jaú, e aqui ao lado do auxiliar técnico Bruno que era para estar jogando aí, né, Bruno? Não dava pra entrar em campo não, rapaz? Rapaz, teve uma hora que eu olhei para ver se eu tava de colete, ver se eu podia entrar, porque a vontade é imensa, cara, é diferente, é totalmente diferente, mas só de estar ali nesse ambiente, compartilhando e ajudando assim, eu tô anestesiado, porque é muito bom. Aqui de baixo dá para ouvir que o clima lá, e claro, nem seria diferente, o clima lá é de comemoração ou já estão pensando no Rio Branco? Até porque o Jaú disse aqui pra gente, né, que tem uma continha para acertar com o Rio Branco. Exatamente, deixando a rivalidade de lado, mas assim, pensando mais na gente, né, no primeiro jogo a gente criou, no primeiro tempo principalmente, agora nesse jogo igualou um pouquinho, mas eu acho que a gente conseguiu superar um pouquinho mais na parte física, eu acho que o nosso físico estava bem, isso aí parabéns pro professor Soriano. E a gente conseguiu tentar pegar as surpresas com 3 zagueiros e tal, a gente conseguiu um pouquinho, só que não foi efetivo nas finalizações, efetivo na última bola, que ainda está faltando isso. E foi no finalzinho, que é um cara diferenciado, que é o André de qualidade técnica, né, junto com o Sacramento que entrou, eles definiram a jogada, mesmo que a gente estava tentando fazer desde o começo do jogo. Mas o pensamento é o que ele falou, começo de campeonato, né, eu acho que aquela coisa de fazer o primeiro gol, de ganhar a primeira vitória vai sair, e a gente acertar as coisas com vitória é mais fácil, né? E com o Rio Branco, a gente vai em casa, né? Diante do nosso torcedor, a gente espera o apoio deles, mas a gente tem tudo para fazer uma grande partida lá. Torcedor, claro, adorou o resultado, mas a comissão técnica em si, nesses 2 jogos fora de casa, esperava o quê? 2 pontos já estava de bom tamanho, tinha que sair os 6, ou os 4 saíram de ótimo tamanho? Ótimo tamanho, a gente iniciar o campeonato com 2 partidas fora e saindo com um empate e uma vitória é maravilhoso. Foi o que eu falei, tem que dar o parabéns ao professor Soriano pela parte física, estava muito bem, o time evoluiu muito, e é comemorar agora um pouquinho hoje, porque amanhã já começa o trabalho de novo, já pensando no Rio Branco, e é isso. Um abraço, obrigado aí. Aí o Bruno, auxiliar técnico do 15, passando aqui no microfone esportivo da G7 nesse pós-jogo. Vamos ver o preparador físico aqui, bastante elogiado, manequim bastante elogiado pelo Bruno. Merece tudo isso mesmo, porque o time não para de correr, rapaz. Boa tarde já, né? Boa tarde. A gente fica feliz com a performance, principalmente com o resultado, mas a gente sabe que tem um trabalho árduo pela frente, é um campeonato muito difícil, um jogo a cada 2, 3 dias, e calor, essa umidade que está abafado, a gente vai enfrentar todos esses fatores que possam interferir na performance, mas a ideia é aclimatizar eles dentro de casa, nos treinamentos, a gente fez uma base legal e dar continuidade agora para performar nessas rodadas que faltam. Claro que é cedo, o jogo terminou agora, mas para quarta-feira, aparentemente, só o Leiton mesmo de fora, o Wagninho deve até voltar a ficar à disposição da comissão, né? Exatamente, a gente está quase com o elenco 100% disponível. Na verdade é que o cansaço vem em 48 horas, então a gente vai sentir eles amanhã já tem um treino regenerativo, mas não é treino leve, não é trotinho, é trabalhar força para já preparar para o jogo de quarta-feira e ver como os jogadores vão responder. Aqueles que tiverem a melhor condição vão estar disponíveis para o professor usar na quarta-feira à noite. Um abraço, muito obrigado pelo apoio. Tá aí o preparador físico, Manequim, também passando aqui no microfone esportivo da G7. O que ele está dizendo por aqui? Tem a sua própria história, de muito combate, de muito duelo, de pouca ocupação diária dos 2 times, um jogo de muita transição. Evidentemente que no segundo tempo, quando nós ficamos em superioridade numérica da expulsão do jogador do São Bernardo, conseguimos terminar o jogo até num 4-2-4, liberando os corredores laterais, mas pedindo esse passe por dentro. E por muitas vezes hesitamos, ia para a linha de fundo e fazia uma cavadinha na mão do goleiro. Não era esse o caminho. A primeira jogada que se respeita a lógica que o jogo está tendo, a bola entra, uma janela de passe muito boa do André, no pé de Sacramento, e aí o matador é uma chance que ele tem, é uma chance que ele tem que conferir. Vale o coletivo sempre, que já na segunda rodada conseguiu os 3 pontos. Em relação ao time, no esquema tático inicial, para a equipe você colocou o time, ainda mais depois da expulsão. Sim, como dito, né, ao longo da semana, com a perda do Leiton, que é um extremo de bastante drible, e levando em consideração a característica do São Bernardo, eu montei uma linha de 5, nós viemos num 5-2-3, né? Um jogo de muito contato físico, e no intervalo eu faço a troca pura e simples, sem desestruturar o esquema, fazendo a entrada do Giovani, que é um segundo volante de mais ultrapassagem do que o Júlio.
O Júlio Simas, ele é mais de composição, ele é mais de ter um pé na bola mais forte, mas é um jogador que joga mais por trás. Então a gente começa a ganhar o corredor direito, né, para que a gente pudesse ter o balanço ali junto com o Ferrugem e com o Vinícius Jaú, e evidentemente com a expulsão, aí eu abro mão desse sistema, coloco o André, coloco o Marquinho e a gente termina o jogo praticamente num 4-2-4, por vezes um 2-4-4. Aí a gente pesa em cima da linha do adversário, como eu disse na pergunta anterior, de maneira equivocada, a gente alçou muito a bola, um goleiro de estatura, quase 2 metros de altura, facilitou o 2-1, facilitou o jogo do São Bernardo no nosso último terço, porque a bola era cavada. E o pedido ali, insistentemente, era para o jogo por baixo. Na primeira execução que a gente faz isso, faz com maestria, o André consegue pifar, né? O Sacramento é o 9, e o 9 é isso, é uma chance, ele tem que converter. Muito feliz pelo que a gente apresenta em termos de resultado, mas sempre buscando melhoria de rendimento. O que você faz nesse início de campeonato até aqui, 4 pontos conquistados fora de casa, o quanto isso é importante? Muito importante, porque se você pensar em pontos perdidos, hoje, nesse momento, o 15 de Jaú, ele está na primeira posição, a depender do resultado. Empatou? Então, se a gente conquistar o ponto do jogo que não fizemos, nós estamos em primeiro lugar na tabela. Aí vai depender de saldo, essas coisas. Mas é na prateleira de cima, sempre esse time ele não foi montado para ser meio de tabela, para brigar de rebaixamento. A ideia, desde a minha vinda e dos gestores todos, é buscar acesso. Então, nós ainda vamos para o mercado, vocês vão ver aquilo que eu falei no último jogo, a gente continua, tem ainda 3 fichas, a gente está analisando, a gente está buscando situações e coisas boas estão por vir. Importante sempre estar no bloco de cima e dar o sinal para o campeonato. Temos de origem mesmo, né? O Danilo, Jordan, o André e o Popó. O Popó hoje ele estava no banco, mas eu preteri ele porque ele estava com um pouquinho de dor muscular. Então seria uma situação de risco e não é hora de correr risco, é hora de trabalhar com quem está 100%, né? Então nós temos 3 homens de armação. Nós temos um volante que também sabe fazer a função de um segundo, mais construtor, e é uma das coisas que a gente também continua indo para o mercado, ponta e meio, mas tudo na vertente ofensiva. O torcedor está com o Rio Branco entalado, até pelo que aconteceu no ano passado, na semifinal da Série A4. Como é que você vai trabalhar a cabeça dos jogadores? Até porque o torcedor fala, redes sociais, hoje em dia, tudo botar pilha, vamos dizer assim. É evidente, Emerson, eu não estava aqui e 80% desse grupo não estava. Isso não significa que nós temos que ser insensíveis às coisas da cultura do clube. Então isso tem que ser pontuado. É importante que todo mundo entenda que isso traz um simbolismo para o jogo e isso pode potencializar, não tenha dúvida, não para trazer ansiedade ou nervosismo ou uma agressividade negativa, mas para que a gente saiba o peso que é dar esse retorno para o nosso torcedor e saciar um pouco aquilo que talvez ainda está cicatrizando. Isso que a gente não pode abrir mão, todo torcedor e torcedora do 15 de Jaú, que ele se faça presente, que ele vá lá levar sua vibração, seu apoio. Só quem está aqui dentro sabe quanto isso é importante. É evidentemente que à medida que a gente vai oferecendo resultado, o torcedor vem junto, vai ganhando credibilidade, vai criando confiança e uma expectativa positiva. O time do Rio Branco é totalmente diferente do que foi hoje aqui. É um time extremamente técnico, é um time muito mais parecido com o 15 de Jaú, inclusive na sua plataforma tática, né? Eu já assisti 2 jogos deles, evidentemente que eu vou assistir o de hoje, esse empate contra o Rio Preto, para ter as melhores escolhas de peças e de estrutura. Pimentel, passando no pós-jogo da Rádio Jauense.